6. Olha o que diz esse texto, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Por favor, Gabriel. Ali o pessoal recolhendo lixo, Joaninha estava com a gente lá. Olha o que diz esse texto, e eu quero convidar você que trabalhou de alguma forma ontem, direto ou indiretamente, a ficar em pé. Você pode fazer isso? Você que trabalhou ontem, fique em pé mesmo no seu lugar. O pessoal da cozinha, Fabião lá, galera outra aí que trabalharam junto com a gente, Aline e o Caio, os cabeleireiros nossos ali, Tamara que estava junto com a gente, Manuel e Cátia ajudando a gente também, Carlinha e Júnior lá já estão em pé, maravilha, Diegão, essa galera que trabalhou com a gente ontem e foi sensacional. Foi bom para vocês, não foi? Tempo maravilhoso a gente servir Jesus sendo instrumento para outras pessoas. Não tem preço. E eu queria deixar esse texto para vocês. Deus não é injusto, porque Deus conhece o nosso coração. E Ele não esquece do trabalho que vocês fizeram, e nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Por isso, de coração, como pastor, fiz isso de manhã e eu reitero isso a vocês. É uma alegria a gente ter gente trabalhando. O meu desejo é que quando a gente falasse isso no próximo dia do voluntariado, a igreja inteira ficasse em pé. Esse é meu sonho. Mas o ideal não é o real. Mas se inspirem, você que não pôde vir, se inspire. É tão bom, pastor, mas eu não sei fazer nada. Já está bom, irmão, vem fazer nada com nós junto. Nós juntos uns 3, 4 que não sabem fazer nada, juntos, vixe, vai ser uns nada várias vezes nadando aqui. Vai ser benção. Mas sempre tenha um cuidado, sempre tenha um carinho, sempre tem alguma coisa que você pode ajudar a gente. Por isso eu quero pedir para você, nós vamos orar, feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Eu quero abençoar você que está em pé, você que se tem colocado à disposição. Como eu ouvi de um dos servos de vocês, eu quero dar aquilo que me custe. Como Davi disse em 2 Crônicas, eu não vou dar a Deus aquilo que não me custe, não, precisa me custar, porque faz parte de mim a oferta. E o seu tempo, a sua profissão, o seu dia, o seu horário, tudo isso nós queremos aqui de forma maravilhosa dizer muito obrigado. Mas mais do que a gente, o Deus, o nosso Pai, há de ver e recompensar. Quero convidar você para a gente orar, enquanto a gente toca a bateria aqui, por favor, Davi, só trocá-la. Vamos orar? Feche teus olhos, vamos abençoar esses servos que mais trabalhadores aqui, de alguma forma, ajudaram-nos nessa empreitada. Senhor Deus, obrigado. Nós te rendemos graça pelo privilégio, mais uma vez, Senhor, de estarmos juntos com esses irmãos que entenderam o objetivo de ser corpo, de ser igreja, de servir a comunidade, por onde o Senhor nos coloca. Nós não queremos ser uma igreja na cidade, mas nós queremos ser uma igreja para a cidade. E a despeito de ser uma igreja para a cidade, nós queremos fazer a diferença com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa profissão, com tudo que temos e somos, para que a tua igreja possa ser vista pela sociedade, pelos gentios, por aqueles que não te conhecem, ou aqueles que têm até aversão a ti, possam ser vistos como alguém que é diferenciado. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa dinâmica, ajuda-nos, ó Deus, a entender esse processo, para que de forma maravilhosa o Senhor produza no nosso coração a alegria de poder servi-lo, de poder glorificá-lo através dos nossos dons e dos nossos talentos. Assista-nos, ó Deus, mais uma vez, e obrigado pelos teus queridos e queridas que estão aqui e que desta feita têm sido instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. Que sobre eles recaia a bênção, prosperidade física, emocional e espiritual, renovo e alegria de poder servi-lo com todo amor e carinho. Assim nós oramos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus, os abençoamos hoje e sempre. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para essa galera que serviu aí? Maravilha, Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe, glória a Deus, muito bom, muito bom. Temos mais um aviso, solta um vídeo aí para a gente, Gabriel. Obrigado aos servos, vamos lá que a jornada continua. Pode soltar, Gabriel. Ano passado nós fomos no acampamento junto com a igreja e foi tudo muito especial e me marcou bastante. E esse ano com certeza nós voltaremos de novo. Vamos lá.
Ano passado, nós fomos no acampamento junto com a igreja e foi tudo muito especial e me marcou bastante. E esse ano, com certeza, nós voltaremos de novo. Tivemos um momento de reflexão, principalmente no culto de casais. Ali nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas novas, de ouvir experiências, depoimentos emocionantíssimos. Inclusive, eu chorei muito. É um momento muito gostoso para estar com os irmãos, as crianças ali se divertem, brincam, os pais podem ficar sossegados, além de a gente estar recebendo a palavra do Senhor, se divertindo, e a comunhão é maravilhosa. O rango que estava muito gostoso, as atividades e também os momentos de palavra dos jovens. Teve um momento lá que impactou muito a minha vida, com o casal que foi pregar lá, então vale a pena muito ir. A área esportiva, futebol, tem de tudo. Eu queria muito dizer que esse próximo acampamento que tiver, queria muito que vocês fossem e convidem suas famílias, que é muito bom. Acho que é algo de extrema importância para a nossa caminhada na fé. Esperamos e contamos com todos, porque é algo que acredito que acrescente muito na vida cristã de cada um. Como você quiser, estão ali os preços, um lugar maravilhoso, desde sexta-feira, dia 14, a partir das 14 horas, você pode chegar no hotel já, no lugar do acampamento com a gente, e ali você vai sair só no domingo, depois das 18 horas. Então, passar um tempo gostoso, se você puder, se você quiser. E eu desafio você a investir esse tempo na sua família. É muito importante estarmos juntos. Essa semana nós temos inclusive reunião sobre isso, sobre as situações. E eu quero convidar você a participar com a gente. Faz esse investimento, não abra mão disso não. Pastor, mas está difícil. Pode ser que fique mais difícil se você não for. Então eu sugiro que você vá, para ficar bom o trem, para você ser fortalecido, ter comunhão e viver em alegria junto conosco, junto com os irmãos que estarão lá presentes. Hebreus também vai dizer para nós uma coisa muito importante quando ele fala: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, cada dia que passa que eu não me ajunto, ou que eu não estou perto, ou não estou dentro, alguma coisa eu perco. Até porque o próprio Deus disse que a bênção está na comunhão, no ajuntamento. Então alguma coisa nós vamos perder se a gente não participar. E eu convido você a fazer esse esforço, e investir na sua família e participar com a gente. Tem mais avisos? Está aí o QR Code para você fazer a inscrição. E nós temos vaga limitada para o nosso TPM desse final de semana, dia 27, o próximo sábado. R$25 o valor, depois vai ter pizza para a galera comer aí, para as meninas. Então, invista, manda mensagem para a Cíntia ou para a Liliana, para você participar. São vagas limitadas. Então, mulherada, coloque o QR Code, por favor. Gabriel, já aponte seu celular ali e já faça a sua inscrição. Não, faça não. Faça não aponte nada não, fica aí. As vagas serão liberadas no grupo do Entre Elas, amanhã às 19 horas. Ou já tira uma foto aí e deixa. A hora que liberar às 19 horas você faz. As primeiras, não sei quantas, vão estar. As outras que, eu esqueci. Que pena. Que pena. Perdeu. Mas não tem como dar um jeitinho? Não tem, irmão. Toda a programação da igreja é fechada com as portas pelos anjos lá de fora, não abre. Tipo a Arca de Noé, né? Então não tem jeito. Deu, acabou. E assim que funciona a jornada. Tem mais? Por favor, coloque para a gente cabras de joelho, no mesmo sábado, dia 27, às 7 horas da manhã. Temos aqui um tempo de oração com os homens, você é convidado a participar com a gente. Todo último sábado do mês, às 7 horas. Tem mais um? Tem uma foto aí, meu querido? Tem sim. Passa para mim, por favor. Nasceu, alguns dias atrás, o João Pedro, o nosso mais novo membro, aquele pequenininho que estava ali. A Patrícia e o Jefferson são os pais, e a pequenininha ali é a Maria Luísa, que está também ontem, inclusive, estava fazendo uma arte aqui, né, com a gente. Estava fazendo uma bagunça, estava só se divertindo. E a mãe não pôde vir, estava lá com o João Pedro, a Patrícia, com esse novo presente do Senhor para a nossa vida. Daqui a pouco vai vir mais, tem várias grávidas junto com a gente aí, daqui a pouco mais crianças vão aparecer ali. Então, por isso que a Patrícia e o Jefferson não têm vindo na igreja, porque no domingo que ela estava aqui, ela foi embora e a bolsa rompeu no caminho. Então, de novo, mais uma criança que quase nasce na igreja. Estou achando que daqui a pouco vai nascer um aqui. Então, os enfermeiros de plantão aí, ajude, porque eu só sei orar.
Se eu não sei fazer muita coisa, não. As parteiras já foram embora, né? Não tem parteira aqui. O único que eu posso achar que é parteira é a Noeli, porque, né? O resto, né? Vera? Não? Faz? Ah, isso aí. Pode deixar comigo que eu faço. Muito bom, Vera. É isso aí. Deus abençoe, Vera. Beleza, Gabriel? Acabamos. Palavra de Deus. Nós vamos continuar a nossa série sobre contentamento. Eu quero te convidar hoje a uma conversa importante sobre isso, porque nós já falamos sobre o perigo de ser insatisfeito. Falamos, conversamos abertamente sobre isso. Falamos também no outro domingo sobre a avareza, o pecado que a gente dá em valorizar muita coisa pessoal ou coisas práticas ou materiais, ao invés de usá-las, a gente as idolatra, como nós falamos nesse domingo. E semana passada nós falamos o que é contentamento. Entendemos que contentamento não é viver feliz, até porque felicidade e contentamento e a alegria são duas coisas bem distintas. E Deus nunca me fez e nem te fez para ser feliz. Se nunca disseram isso para você, eu tenho que te frustrar. Deus não fez a gente para ser feliz. Se você vai para um casamento na expectativa de que eu quero casar para ser feliz, também está na roça. A única coisa que Deus nos prometeu, e a palavra de Deus vai dizer isso, inclusive a Mara repetiu isso por algumas vezes, inclusive no livro de Filipenses capítulo 4, quando ele diz, alegrem-se, alegrei-me. A expressão sempre de Paulo, que é o livro de Filipenses, o livro da alegria, é trazer-nos a contemplatividade de que há uma distinção entre alegria e felicidade. E eu e você, nós precisamos entender que alegria é aquilo que Deus quer comigo e com você. Até porque a alegria do Senhor é a nossa força, já dizia Neemias, e a gente precisa entender também que a alegria do Senhor será completa quando estivermos junto dEle. E a gente aprendeu semana passada que contentamento não é autossuficiência. Contentamento é ser suficiente a partir daquilo que vem do alto. Simples assim. E aprendemos também que ser contente é um aprendizado constante, eu preciso desejar. Aprendemos que ser contente é uma decisão e não uma escolha, nós aprendemos isso também semana passada. Aprendemos que ser contente é um estado que a gente vive e não uma circunstância apenas momentânea. E aprendemos que ser contente é depender de Cristo como fonte para mim e para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Qual o resultado de ser contente ou de viver o contentamento? O que isso implica na minha vida? O que isso faz de mim? O que isso muda na minha história, na minha relação familiar ou mesmo na minha relação do trabalho? O que isso faz comigo? Por isso eu quero voltar, livro de Filipenses, capítulo 4, por favor, Gabriel, versículo número 10, no texto que nós falamos semana passada. Inclusive, o mesmo texto que nós falamos semana passada, nós desconstruímos o versículo 13 e construímos do jeito certo. Nós vamos chegar nele já já. Vamos comigo? Filipenses capítulo 4, versículo 10. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que vocês têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Versículo 11, vem comigo. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois eu aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Não preciso dessas coisas. Eu sei o que é estar necessitado, como também eu sei o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar. É um segredo, e ele aprendeu esse segredo. Como nós falamos semana passada, não é algo que você dorme e acorda. Não, encontrei Jesus, agora eu faço. Não, é um aprendizado. E Paulo aprendeu esse segredo. A viver contente em todos os lugares e em quaisquer circunstâncias. Quer seja alimentado ou com fome. Quer tenha muito, quer tenha pouco. Aí finalizamos, só segura um pouquinho, Gabriel, o versículo 13 que todos nós conhecemos e falamos dele semana passada. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o original do texto é mais parecido com essa versão. Gabriel, versículo 13, por favor. Olha o que diz. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, olhando para o contexto, eu posso enfrentar qualquer circunstância. Por isso que esse texto do capítulo de número 4, versículo 13, ele não é um texto triunfalista para dizer que você pode fazer o que você quiser, mas para dizer que em Deus nós podemos enfrentar o que quiser, o que o mundo quiser,
O que as pessoas quiserem, nós estamos prontos para enfrentá-las. Inclusive, contentamento é fruto de uma fé que vai além das circunstâncias e descansa na bondade e na provisão de Deus que é Pai. Mas eu quero te levar a entender algumas coisas antes disso. Provérbios capítulo 15, versículo 16, Salomão vai nos orientar algumas coisas muito importantes, porque talvez você possa ter confundido de que quando a gente fala sobre contentamento, a ideia é de que Deus não gosta que você tenha prosperidade ou que você não seja próspero. Não é isso que a Bíblia diz. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 15, versículo 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. O que Salomão está dizendo para a gente nesse contexto é que é melhor, às vezes, o pouco perto, junto de Deus, temendo a Deus, do que você ter um monte de coisas e riquezas e falar, eu posso pelo meu braço, não preciso de mais nada, e se esquecer de Deus. E ao se esquecer de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, a nossa vida é infeliz, porque a gente não tem mais Deus. Mas no versículo seguinte, o 17, por favor, Gabriel, é melhor comer verduras, aí ele está falando de uma questão familiar, na companhia de quem a gente ama, do que comer a melhor carne, onde existe ódio dentro da mesa. Qual o melhor lugar para estar? E se você percebeu, o que Salomão está dizendo para nós, não é contra o dinheiro, não é contra comer carne com fartura, não é contra ter bens, como no versículo 16 ele fala. Mas o problema é que às vezes eu e você não temos consciência ou condição de maturidade psíquica e emocional de lidar com as coisas que Ele nos dá de forma séria e de forma responsável. A gente acha que essas coisas que são dadas, são colocadas, elas vão começando a tomar conta da gente e a gente vai se perdendo. Como o apóstolo Paulo diz para nós em Timóteo, que muitos por causa disso se perderam, desviaram da fé. Como eu disse, aquela história do amigo meu, do Vectra, que depois comprou Vectra, se distanciou de Deus. Mas, tirando meu amigo de série, quantos de nós já fomos abençoados com emprego, e o emprego levou a gente para longe de Deus? Quantos de nós já nos assistimos por alguma coisa maravilhosa, um bem, pode até ser um carro, uma casa ou qualquer outra coisa, e nós começamos a gostar mais da bênção do que do abençoador? Quantas vezes a gente já fez isso? Por isso que Salomão vai dizer para nós que o problema não está nas coisas. Nunca foi o problema as coisas. Fomos nós que não sabemos amar as pessoas e usar as coisas. Timóteo vai falar sobre isso, que esse contentamento, ele sempre vai mudar os ambientes. Sempre vai mudar. Os homens sempre serão mudados a partir do dinheiro. E como eu falei pela manhã, tanto os homens quanto as mulheres mudam por causa do dinheiro. Para o bem ou para o mal. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, Gabriel, por favor. Olha o que diz esse texto. 1 Timóteo. Timóteo 6,17. Aos que têm riquezas neste mundo, ou seja, não tem problema ter riqueza, não sejam orgulhosos, e que não ponham a sua esperança nessas riquezas. Então são duas coisas que ele pede para a gente viver a despeito da riqueza. Primeiro, não ser orgulhoso, achando que você tem, que você está abafando, que você não está. Conhece gente pobre, ruim, mas que é orgulhoso exageradamente? Conhece? Gente que come mortadela, mas acha que está rotando, perdão da palavra, filé mignon. Não tem nada, mas fica desfilando. Orgulho. O dinheiro não foi só tão substancial na vida, mas que dominou o coração da pessoa. É isso que ele está dizendo. Os que têm riqueza neste mundo, ordeno que não sejam orgulhosos. Cuidado com aquilo que está no coração. E que não ponham a sua esperança nas suas riquezas. Ou seja, agora eu tenho dinheiro, eu tenho uma conta, eu tenho contribuição, minha conta lá está tranquilo, eu tenho dinheiro para todos os lugares lá, agora eu consigo ficar em paz. Ou seja, eu tenho uma reserva. Ele está dizendo bem claro. Não coloque a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Qual dinheiro seu te dá toda a saúde que você precisa? Qual dinheiro você chega no médico e fala, ó, cura meu pai, eu vou te dar R$1 milhão. Ele fala,
Pode fazer o que você quiser com seu dinheiro. Não cura. Quantos R$ 1.000 nós temos que dar para curar um câncer? Quantos R$ 1.000 nós precisamos para curar alguém? Dinheiro, posse, não dá segurança para ninguém. Até porque quando você vai embora, ninguém morre num caixão e do lado vão as suas riquezas. Não. Elas vão ficar para o pessoal brigar por elas, inclusive. Sabe aquele dinheiro que você tanto guardou? Para que num dia oportuno você pudesse ter a ideia de agora eu vou usar, e a sua doença ou a sua saúde não entendeu isso e ela não deixa você usar mais. E aí você vai ouvir o que Jesus disse para muitos de nós, inclusive para um rapaz louco, na tradução do pastor Isaías, seu imbecil. Essa noite pedirão a tua alma, e tudo que você fez vai para onde? Para quem? Nem vida você teve com o que você conquistou. Porque o orgulho e a segurança estavam nas riquezas. Mas ele continua dizendo que eles, ensinando a gente a falar para os que têm riquezas, que eles põem a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas, inclusive em grande quantidade, para o nosso prazer. Deus deseja abençoar. Deus deseja ser gracioso para comigo e com vocês, mas a grande questão é, será que Ele pode fazer isso? Você se perguntou por que Deus não abençoou alguns de nós? Talvez você deveria perguntar para si, para Deus, numa relação de conversa, dizendo: Senhor, será que eu sou capaz de receber o que Tu tens para mim e melhorar quem sou, ou eu vou piorar? Se Deus disser para você, vai piorar, e aí? Versículo 18, por favor. Mande que façam o bem as pessoas que têm dinheiro, que sejam ricos, inclusive em boas ações, porque tem condição, que sejam generosos, porque o antídoto para não entrar na avareza por causa da riqueza que temos, é a generosidade, como nós já falamos alguns dias atrás, e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm, compartilhar. E por último, versículo 19, por favor, Gabriel. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro. Ou seja, Deus entende quando eu e você guardamos para um momento futuro. Vacas gordas, vacas magras. Ele entende, não tem problema. Mas aquilo não é o fim, aquilo é apenas uma precaução, um cuidado e um carinho. Mas não é ali que nós colocamos a esperança, é isso que ele está dizendo. E assim, conseguirão receber a vida, a verdadeira vida, que não está no dinheiro, não está nas condições, não estão nas condições financeiras. Até porque, 2 Coríntios capítulo 9, olha o que o texto diz, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Esse texto vai dizer para nós: pois, por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Versículo seguinte, por favor, Gabriel. Olha o que diz. Lembrem-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Por outro lado, quem muito planta, vai ter a seara, vai ter a colheita muito maior. Mas o versículo seguinte vai dizer mais ainda para a gente. Versículo 7, Gabriel. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Versículo 8. E Deus, presta atenção nesse versículo, irmão, pode dar mais do que vocês precisam, mais do que a gente precisa. Por isso que nós temos um carro. Hoje mesmo estava na estrada, fui para a fartura e voltei, fui no velório lá, acabando o culto aqui, fomos para lá, voltamos. Então depois, acabando o culto, nem vem abraçar muito, que eu não estou muito do cheiro, que eu nem tomei banho. Não vou dedar quem mais não, mas eu sou um deles. Mas então, e eu brincando com o pastor Lucas que estava comigo, nós fomos para lá, na estrada, na Raposo lá, para frente, enfim. E aí tinha um carro ali muito chique, uma Mercedes linda. E eu conheço o carro, gosto demais de carro. Uma Mercedona, Michael, aquelas SUV zona, uns 400 e poucos cavalos, eu fui ver na internet.
querendo brincar comigo. Falei, não, tio, não vai, não vai. Eu não vou, eu sei quem eu sou, eu sei quem você é, eu sei o que eu faço, eu sei o que você faz. 3 anos de PVA paga meu carro. 3 anos de PVA daquele carro paga o meu carro inteiro. Eu vou no mesmo lugar que ele. Talvez chegue, inclusive, na mesma hora que ele, né, Fábio? E pago bem menos que ele. A pergunta que a gente precisa fazer sempre é essa. Será que eu preciso de tudo isso que eu acho que eu preciso? É isso que Paulo está falando para a gente ali. Mas ele não fala só isso, vamos continuar. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. Ele vai sempre suprir. E ainda mais do que seja necessário. Para que Ele dá mais do que precisamos? Por exemplo, para que Ele te dá 2 pães? Para fazerem todo tipo de boas obras. Para olhar alguém que tem um pão ou que não tem nenhum pão e você tem 2, então você dá o seu pão para ele. É o que nós falamos na semana retrasada, que todo o propósito de Deus em nos abençoar também é propósito de fazer com que aquilo que Ele está nos dando possa ser compartilhado com os outros. Por isso que a vida em contentamento leva-nos a uma postura de generosidade. Uma vida em contentamento vai fazer a gente olhar para as posses, olhar para as circunstâncias, olhar para a nossa própria vida e perceber que nada disso vale a pena como estar na presença de Deus. Conversando com um pastor sobre isso, um dos meus tutores, ele dizia assim que, depois de ouvir bastante sobre contentamento, pregar sobre isso, eu faço dele as minhas mesmas avaliações. Quando você chega numa idade de maturidade, emocional, relacional, e intelectual e espiritual, você olha para trás e fala, gente, por que eu quis tanto isso? Para que eu perdi tanto tempo querendo coisas que escaparam pelas mãos? Por que eu quis tanto assim? E essas coisas, como a gente falou no segundo domingo, elas vão tomando conta da gente, tirando de nós a essência e distraindo a gente a despeito do que a gente deveria focar. Quantas pessoas você conhece que trabalha para ganhar dinheiro? E eu conheço vários que dizem, pastor, enquanto eu não tiver o meu primeiro 1 milhão, eu não vou sossegar. Vou gastar o que for para ganhar o meu primeiro 1 milhão, nem que custe a minha saúde. Aí eu falei para ele, só deixa escrito que se você morrer, manda para o Senhor, manda para nós a oferta. Você vai morrer. Estamos que nem louco. E o mundo está fazendo isso com a gente. E aí vem a contraproposta do apóstolo Paulo, que é um segredo, segundo a expressão dele, que é a palavra contentamento, que é uma postura que faz a gente viver diferente em meio a uma cultura consumista. Que é uma postura diferente que Deus nos projeta a viver, e os homens de Deus, as mulheres de Deus, os filhos de Deus, deveriam viver esse contentamento. A gente deveria ser assim. Como eu disse para vocês a respeito das roupas, né? Que bom que você trouxe as roupas aqui. Mas ainda tem muito no teu guarda-roupa, sinto te dizer. Tem muito ainda. Tem muita coisa que você ainda não usa, e que você ainda tem aquele, mas pastor, eu sei, é verdade, mas está tão, sabe como é que é, né? Demorou tanto para eu conquistar, tão bonito, hein? Uma vez eu assisti um filme e assisti uma peça de teatro que eram muito similares. A peça de teatro, lá em Londrina, ela tinha umas cenas lindas, e uma das cenas é que uma pessoa foi pega por Satanás, no sentido de tentação, ambição, desejo. E Satanás, para se manifestar com aquela pessoa, no sentido de estar juntos, deixava alguma coisa para ela. Por exemplo, aqui eu estou com uma paleta, mas no teatro era um lenço. E aquela pessoa percebeu que estava fazendo mal e foi liberta daquilo. E ao sair, ser liberta, o teatro mostrou que ela colocou uma roupa branca, linda e maravilhosa. E aí Satanás foi e entregou para ela um lenço. Falou, não, isso aqui não vai destoar da sua roupa, é só para você colocar e ficar mais bonita. No final da peça, o Satanás fala para a pessoa, fala para nós, o público, eu sempre tenho uma brecha onde eu posso deixar algo meu no ser humano. E um filme, Advogado do Diabo, que você talvez já assistiu, é a mesma coisa, mas em filme, onde o advogado queria correr ou cuidar de alguém e ser promovido,
Aí aparece, eu não lembro o nome daquele ator lá bem famoso, e ele como jornalista se configura, Satanás e jornalista, e tenta fazer algo maravilhoso, e vai seduzindo, aquele advogado perde a esposa, perde a profissão, perde um monte de coisa, enfim, terrível. E aí quando ele percebe, pastor, não dá spoiler, não, filme de 1500 e pouco, spoiler não é mais spoiler, né, irmão, você não assistiu, você está desatualizado faz tempo, então eu vou contar como é que é o filme. E aí de repente, a hora que ele se dá conta, aquele negócio acabando, aquele inferno na vida dele, ele acorda assim, ele está no banheiro lavando o rosto, que ele teve um intervalo na sessão, um intervalo. Aí quando ele sai, ele fala, não vou perder minha família, não vou perder nada disso, isso não vai ser meu. Aí ele sai de cena, do banheiro, vai para o júri, chega lá no júri, aí ele fala, estou saindo, tal, recusa, porque eu não acredito nele, eu quero ser algo honesto, fazer algo honesto, enfim, ele fala uma frase lá, aí o jornalista, o Satanás, na figura do jornalista, chega para ele, nossa, você não vai mais? Eu falei, não vou, tem coisas de mais valor para fazer isso. Aí o Satanás chega para ele e fala assim, então vamos fazer o seguinte, você é um dos poucos advogados honestos que existem, vamos fazer uma coisa assim, vamos fazer uma manchete assim, você vai ganhar dinheiro por causa disso, pode vender livro e tal, vamos pensar. A esposa dele do lado, a gente vai pensar e responde para você. Aí ele sai de cena, o Satanás olha e fala assim, desejos carnais, todo ser humano uma hora cai. Sobre dinheiro é assim, o inimigo sempre está ali, e me parece que nesse tempo presente, vários de nós têm uma paleta, um lenço, alguma coisa que deixa ali, que Deus fala, tira isso, irmão, e nós falamos, não, deixa ali, é bom, é lindo, é belelo, é maravilhoso, mas é brecha, irmão. Enquanto você não se libertar, você ainda vai ficar sendo refém de tudo isso. Por isso que ser contente tem alguns resultados, eu quero entrar em 3 resultados ordinários para você guardar no seu coração. Olhando para o texto que nós lemos, mais especificamente, encontrei essas ações. Primeira delas, o contentamento gera em nós uma vida ordinária, onde os nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis. Uma pessoa contente é maravilhosa de estar perto, irmãos. Uma pessoa não contente ou um descontente, ele tem uma característica de murmuração, ele tem uma característica de comparação, ele tem uma característica de sempre estar fazendo valores do seu que você tem, que no outro tem. Você chega, comprei um carro, verdade, quanto você pagou? Paguei 20 mil, nossa, que caro. Quem perguntou a tua opinião, xarope? Esse é o descontente. Agora o contente não está nem interessado em quanto você pagou, nem como foi, comprei um carro, que bênção, cara, vamos passear, pronto. Então gente contente é gostoso estar junto, ao ponto que gente chata, gente descontente, insatisfeita, se tornam pessoas arredias, pessoas que a gente não consegue estar perto, pessoas que parecem porco espinho, sabe, você chega e ai, gente ruim. Quem nós somos? Será que como casamento que nós somos, imagina um casamento vivendo com uma pessoa contente e uma descontente, como é que ele lida com isso, irmão? A Bíblia fala sobre isso e fala da mulher que fica como goteira assim, pingando. Ele diz, é melhor estar sozinho do que com uma mulher dessa, que fica toda hora reclamando. Mulheres aqui que pedem para o marido fazer um negócio, o marido demora, é verdade, o marido tem que lidar, tem que pensar, tem um monte de coisa, é verdade, o homem é diferente. Dia atrás até mandei para minha esposa um vídeo, a pessoa disse assim no vídeo, seu marido demora a fazer o que você pede? Sim. Seu marido esquece às vezes de fazer umas coisas que você pede no mercado? Sim. Seu marido faz isso? Sim. Ela respondeu no final, você casou com um homem, por isso agradeça a Deus pelo homem que você tem, porque se ele não fosse um homem de verdade, talvez essas coisas já estariam finalizadas. Não estou dizendo, mulheres, para você satisfazer com isso, não é isso. Só estou dizendo que o homem é diferente, irmão. O homem é assim, o homem é meio fora da casinha. E nós, às vezes, ficamos nessa, e o relacionamento não se torna saudável, porque o homem está contente, e a mulher nunca está. Ou a mulher está contente, e o homem também nunca está. Irmão, contentamento. Casou já, é isso aí que Deus te deu, que você escolheu. Então se contente com aquilo que Deus te deu. Simples assim.
Até porque, quando nós nos contentamos nos nossos relacionamentos, a gente manda embora as invejas, ciúmes, competição, briga menos. Ou seja, as coisas começam a melhorar dentro dos nossos relacionamentos, porque nós nos tornamos pessoas contentes. Segunda coisa que o contentamento produz na gente, de forma ordinária, é uma liberdade da escravidão do consumismo. Você conhece gente, não precisa dar toquinho do lado, que compra tudo, que não pode ficar um mês sem gastar o cartão de crédito, que tem que comprar alguma coisa, entrou em promoção, está em promoção, precisa, não importa, mas se precisar, já está em promoção, já tem. Irmãos, o contente, ele não vive escravo do ter mais. O contente, quando ele se mantém em ser contente, em viver o contentamento, ele vive a liberdade desse consumismo, que é de fazer dívida, de comprar coisas parceladas desnecessariamente, de fazer essas coisas insatisfatórias, e ele vive um insatisfatório crônico, a despeito do que vai satisfazer as suas coisas a partir de consumir, de consumir, de consumir. Troca o carro por quê? Porque já não é mais do ano. Oi, bem. Quem ensinou nós tem que ser todo ano do ano? Quem? A cultura. Inclusive o vendedor que liga para você, viu? Já está velho seu carro. Velho está você, eu falo assim. Velho. Mas meu carro está zero. Por isso, querido, avareza, insatisfação, consumismo crônico, nos leva a gastar o dinheiro que a gente não tem, para comprar coisas que a gente não precisa, para impressionar gente que a gente nem conhece, ou odeia. Comprei aquele carro, quero mostrar para aquele cara lá, ele vai ver só como eu sou capaz. Olha que tonto. Insatisfação, vive a despeito dos outros. Deus gostou do que você tem? Foi o Pai que te deu? Por que não viver contente a despeito disso? Mas nós precisamos entrar em dívidas para comprar aquilo que nós não precisamos, para impressionar alguém que talvez a gente não conhece ou a gente odeia. O consumismo faz isso e o contentamento nos liberta disso. Terceira, o contentamento também faz a gente ter mais ânimo para olhar para o futuro. Algo que muitas vezes o insatisfeito, o murmurador não consegue, porque o seu dia, a sua satisfação, os seus desejos vivem a partir de um presente angustiante. Ele vive numa angústia diária, uma angústia do dia, ele não consegue ter aquilo e ele fica angustiado. Quando eu vou conseguir o melhor trabalho? Quando eu vou conseguir o melhor carro? Quando eu conseguir isso? Quando? Então ele vive numa expectativa angustiante do amanhã. Mas o contentamento liberta a gente disso. Faz a gente olhar para o que a gente tem e falar, glória, olha que coisa boa que eu tenho. E amanhã? Deus proverá. Deus proverá. E Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo de número 6, por favor, Gabriel, versículo 25. Olha o que Jesus fala sobre isso, num texto muito importante para a gente não se esquecer. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida ou com a bebida que vocês precisam para viver, e nem com a roupa que vocês precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Versículo seguinte, por favor, Gabriel, pode ir descendo. Vejam, observem, saia do seu mundinho e olha para fora. Os pássaros que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que estás no céu, dá de comer a eles. E será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Lembre, bicho, gente. Bicho, gente. Faço questão de dizer sempre para você, para não esquecer. Não é gente, bicho. Não é bicho, gente. Palavra de Jesus. Certo? Gente vale mais que bicho. Sempre foi assim, sempre será. Se você inverter essa ordem, você está doente. E não só sou eu que digo isso, certo? Gente, bicho. Gente ruim, mas é gente, é tua raça. E bicho. Mas ele continua no versículo seguinte, 27. Vamos lá. Nenhum de vocês pode
encobridar ou avançar ou mexer, no caso avançar ou reduzir, um palmo da sua vida no texto. Por mais que você se preocupe com isso, eu quero viver até tanto, até isso, até aquilo, não tem jeito, nós não vamos conseguir nada disso. Versículo seguinte, por favor, Gui. E por que vocês se preocupam com a roupa de vocês? Vejam como crescem as folhas do campo, elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmos. Porém, versículo 29, por favor, Gabriel. Eu afirmo a vocês, que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Mais uma vez, Jesus chamando a atenção nossa, versículo 30, Gabriel. É Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, ou seja, para usar por um momento, é Ele que cuida, para ser queimada no fogo. Então é claro que Ele vestirá também vocês, homens e mulheres, numa outra tradução, de pequena fé, dizendo para nós que contentamento tem a ver com fé. Quanto mais você tem fé, mais contente você está com aquilo que dá a você resposta da sua fé. O problema é que a gente olha para tudo isso e fala, eita, mas se dá para ficar mais pesado, dá. Versículo 31, vamos lá. Portanto, meus queridos, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que nós vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Não se preocupe assim não, sabe por quê? Não se preocupe assim, versículo 32, Gabriel. Porque os pagãos, aqueles que não me conhecem, aqueles que não se renderam a Jesus, são esses que estão sempre procurando essas coisas. Você é pagão, irmão? Você não tem pai, não? Você é um pangaré sem fé? Esses dias eu tinha que falar para uma pessoa que falou uma bobeira para mim, assim, uma asneirinha. Eu falei, nossa, o Deus que você crê é fraquinho demais, ó, chulinho, vale nada. Vou dizer a treta que foi, só para você entender que talvez sirva para você. O senhor chegou para mim e falou, pastor, não vou falar o nome. Apesar que de manhã eu falei quem comprou a roupa, não falei quem comprou a roupa, né? Do bazar, não falei que foi o Keller. Quer dizer, não falei que foi, pensei alto. Piadas da manhã. A pessoa chegou para mim e falou, pastor, veio fulano aqui, na minha casa. Olhou para minha planta. E a planta secou. Aí eu falei, o que é isso, pastor? Eu falei, é falta de água. Mas não pega essas coisas. Eu falei, nossa, que Deusinho fraco que você tem, hein? Que um ser humano chegou na sua casa e fez assim, ó. E Deus que cuida de tudo isso aqui, inclusive das folhas, das plantas. Ai, ele é muito forte, seca. Que medo. Oh. Você está de brincadeira, né? Você está mais para pagão do que para gente de Deus, irmão. Seu Deus deve ser aquele que você coloca em algum lugar, que você veste, que você dá as coisas. Deve ser esse tipo de Deus, Deus de pagão. Por quê? Porque o pai de vocês, que não é Deus, é pai. Ele sabe que você precisa de todas essas coisas e Ele está lá no céu e vai cuidar de tudo isso para a gente. E o problema nunca está aqui, o problema está lá. Não, o problema não está lá, o problema sempre está aqui. Não é sobre Deus, é sobre a gente não entender o que Deus deseja para nós. E aí no 33, Jesus termina dizendo assim, 33 e 34. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E todas essas, flechinha para cima, e todas essas coisas, aquilo que é necessário. Não é tudo que você quer, não. E todas essas coisas, flechinha para cima, essas, não é estas, é essas. Tradução a português, interpretação de texto. Essas serão acrescentadas. Deus está prometendo na pessoa do Cristo que vai cuidar da gente. E a gente fica maluco, preocupado. Ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser amanhã? Vai morrer, irmão. Fique em paz. E Jesus termina dizendo no 34, por favor, Gabriel. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Lembra do futuro? Que a falta de contentamento faz a gente olhar para o futuro desesperado. Não fiquem preocupados com amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Mas nós não.
Nós olhamos para o amanhã, queremos trazer a dificuldade do amanhã para o presente, trazemos para o presente a angústia do ontem e vivemos 3 períodos no mesmo dia. Como quem aguenta, irmão? Quem aguenta viver assim? Por isso que Jesus diz bem claro nesse texto para nós: fique em paz, entregue-se, deixe Deus trabalhar no nosso coração, encare o futuro com fé. Faça planejamento, sim, faça planejamento, mas sem medo e sem idolatria nos nossos planos. Mas eu quero também finalizar com mais 3 desafios para o teu coração. Se por um lado ordinário, ser contente produz no meu e no seu coração relacionamentos saudáveis, liberdade do consumismo e ânimo para o futuro, de forma extraordinária e espiritual, de cosmovisão, olhando para o texto de Filipenses capítulo 1, por favor, Gabriel. Filipenses capítulo 1, versículo 12, agora olhando para o texto especificamente. Contentamento gera em mim e você uma vida com uma aventura de oportunidade. O que é isso? Deixa eu te explicar. Paulo estava preso naquela cadeia e ele pregava o evangelho. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato para o progresso do evangelho. Eu fui preso, mas isso ajudou para o projeto do evangelho de Deus na minha vida e através de mim. Eu peguei uma doença, mas isso aí também ajudou para que o evangelho se expandisse. Eu fui açoitado, mas isso também ajudou para que o evangelho saísse. Eu fui criticado, mas isso também ajudou para que o evangelho de Deus saísse. É isso que ele está falando. Versículo 13, por favor, Gabriel. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. Era aquele camarada que via qualquer lugar que ele estava como uma oportunidade para falar de Jesus. Estava preso. Eu, talvez, no lugar de Paulo, eu diria assim, já que eu vou ficar preso, eu vou ficar quieto também, vou ficar de jejum de voz, não falo nada. Quando você não me tirar daqui, não vou falar que tu és Senhor. Eu vim aqui por causa do Senhor. O que o Senhor fez comigo? Judiou de mim? Está devendo? Vamos conversar. Vou dar uma de Jacó. Bora brigar. Quando o Senhor não me abençoar, não te sorto. Mas não, irmão. Olha o contentamento que faz com o cara. Faz ele enxergar e viver a vida como sempre existente uma oportunidade para falar do Evangelho de Deus. E que tudo o que acontecia colaborava, cooperava, ajustava para aquilo que ele vivia. Ele mesmo vai falar sobre isso em 2 Coríntios. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, por favor, Gabriel. Olha o que ele vai dizer a respeito do progresso do Evangelho. Coríntios, meu querido, você quer me pegar, né, seu pangaré? 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Até se acertar, Gabriel. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vai lá, meu lindo. Tem na Bíblia, sim. Pode crer que tem. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes nós ficamos sem dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Versículo seguinte, pode passar, Gabriel. Versículo 9. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Esse é o mesmo Paulo que em Corinto fala sobre isso, sobre esse progresso do Evangelho, e esse progresso do Evangelho vai fazendo com que tudo fosse uma oportunidade para ele viver o Evangelho. E nesse ponto, antes do segundo, eu quero desafiar você. O seu trabalho é um lugar onde Jesus gostaria que você fosse instrumento dele. Seu casamento, a sua escola. Se você ficar doente, irmão, ir para o hospital, para você aproveitar a oportunidade de evangelizar quem está doente lá, porque só um doente entra lá para falar para outro doente, porque se você não for para lá quando doente, você não vai para lá quando não doente, vai ou não vai? Quem daqui vai que nem o pastor? Eu vou uma vez por semana no hospital lá, você vai? Você não vai. Então Deus faz você ficar doente, sei lá, aproveita a oportunidade e fala do evangelho. Se for curado, amém, se não for curado, aproveite a oportunidade. É o que Deus está procurando em nós. Josés,
Gênesis vai dizer isso, a história de José, no capítulo 40 até o 42, quando José era escravo, o cara era bom. O José foi para a cadeia, o melhor da cadeia. Se tornou o cara ali, foi para a casa de Potifar, o melhor, toda a confiança era sobre ele. Ou seja, se ele estava... Um autor uma vez foi dizer isso também, que eu acho que José, nem o inferno queria José, porque se José fosse para o inferno virava céu por causa de José. Porque ele aproveitava as oportunidades da vida para viver o Evangelho de Jesus. E a gente faz o que com o Evangelho de Jesus nas oportunidades? Normalmente o contente vive isso. O descontente começa a murmurar e a dizer, por que comigo? Por que comigo? Como eu respondi essa semana para alguém, e por que não contigo? O que você sente tanto especial que não pode ser com você as dores? Segunda verdade que o texto também nos ensina, além de que só existe caminho, oportunidade, a gente precisa olhar desse jeito, se formos contentes, isso promove no nosso coração esse tipo de vislumbre. Mas o segundo, Paulo ensina para nós que quem vive contentamento, lida com a morte sua e dos outros em paz. Está isso no texto, capítulo 1, por favor, Gabriel, Filipenses capítulo 1, versículo 21, olha o que diz esse texto. Paulo ainda na carta aos Filipenses. Filipenses 1, 21. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Numa outra tradução, talvez ele está dizendo para nós, se eu ficar vivo, estou de boa, estou em Cristo. Se eu morrer, estou de boa também, não tem problema. Você já perguntou para alguém, ou alguém já te perguntou, e aí, se morrer está tudo bem? Misericórdia, bate na madeira. Você vai morrer, irmão. E a falta de contentamento minha e sua faz a gente olhar para a vida diferente do que Paulo enxergava. Versículo 22, por favor, Gabriel, olha o que diz o versículo 22. Mas se eu continuo vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil, ou seja, se eu estou aqui é porque tem propósito. Se Deus não levou a dona Geni, é porque tem propósito. Se Deus não levou o Renato, porque tem propósito. Levou o pai porque o pai acabou com o seu propósito, completou a carreira e guardou a fé. Simples assim. Poderei ainda fazer alguma coisa de trabalho útil para vocês. Então não sei o que devo escolher. 23, por favor, Gabriel. Estou cercado pelos dois lados. Ou seja, eu não estou com problema de morrer e ir para o céu. Mas também não tem problema de viver, porque se eu estou aqui é porque Deus quer que eu viva e faça alguma coisa para vocês. Pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é, numa outra tradução, infinitamente melhor. O que Paulo está ensinando a gente, nesse texto especificamente, é que ele aprendeu a lidar com a morte dele e, porventura, vai acontecer logo logo. E a morte de quem ama a Cristo, que está perto dele, de forma tão plena, tão em paz, que ele brincava com a morte. Não estou sendo petulante, mas um dia quero chegar à maturidade, cada dia crescente. Mas Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala com a morte, dizendo assim, onde está, ó morte, a tua vitória? O que pode me fazer a morte? Repetindo as palavras do profeta Isaías e do profeta Oséias, quando fala sobre isso. E quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo que a morte não incomoda, não faz mais, ou seja, aquela doença terrível que se assola na minha vida, na vida de Paulo, não incomoda mais, fala, não, se eu vou viver, bem, se não vou viver, amém. O problema, queridos, é como que a gente lida com a morte nossa e a morte dos outros. Se você nunca pensou sobre isso, você deveria, porque alguém vai morrer do teu lado daqui uns dias. Nossa, pastor, vira essa boca para lá. Não, não é boca para lá, irmão. É a lógica do organismo vivo. Alguém vai morrer. Eu não dormi ontem à noite achando que hoje estaria no velório do seu Rubens, pai do Renatinho. E muito menos ele dormiu na sexta achando que no sábado enterraria o pai. Velaria o pai, enterraria hoje. Mas vai chegar um dia onde você vai dar o último abraço em quem você ama. E você vai ter que se preparar para isso. Se você não for contente ou viver o contentamento, você vai morrer junto com quem vai embora. E não é essa a vontade de Deus.
mas porque a gente está tão apegado àquilo que a gente tem, ou não entendendo o contentamento que tudo vem das boas e dádivas mãos de Deus, a gente lida com a morte de uma forma tão mesquinha e pequena. E quando eu falo isso, eu não falo querendo dizer que quem a gente foi embora não são importantes. Não é isso, Vera. Mas é que quando a gente tem esperança e contentamento em Cristo, a gente sabe que vai ser um até logo. Últimas palavras do Renato ao seu pai, que estava ali no esquife, ele dizia o seguinte: a gente se vê em breve, papai. E eu sei que meu pai vai descansar, minha mãe vai descansar. Ai, misericórdia. Que misericórdia, irmão? Cai na real, acorda. João, a avó vai morrer. Seu Valdir, o senhor vai descansar. Angélica, eu vou morrer, você vai morrer. Não vai morrer, irmãos. Nossa, que medo sair daqui. Irmão. E quanto mais você foge desse assunto, ou foge desse contentamento, mais terrível vai ser a morte de alguém, ou a sua, quando ela estiver batendo a sua porta. Mas a gente acabou de cantar aqui. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, porque Jesus teve vitória por nós. Até porque verei na glória o meu Jesus que vivo está. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, umas canções mais antigas, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão, lá verei, porque na casa do Pai há muitas moradas. Por isso, queridos, a paz que ocupa o nosso coração, a despeito desse tema tão difícil sobre morte, como aconteceu com Paulo, é o segredo do contentamento que fez ele entender isso. Se isso te perturba, é muito possível que você não sabe quase nada sobre contentamento. Eu te sugiro, ao assistir a mensagem semana passada, e entender o que é aprender a ser contente. E terceiro e último, não menos importante, finalizando a nossa mensagem. O contentamento também gera em nós entender que o processo da luta faz parte da cristificação. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 1, versículo 29, por favor, Gabriel. Filipenses 1, 29, olha o que diz o texto. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, como nós fizemos ontem, aqui. É privilégio, não é responsabilidade, não é obrigação, é privilégio que Deus nos deu. E não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. E Paulo era um cara que falava isso de forma tão consistente, porque lá em Atos capítulo 9, exatamente no versículo 16, quando Deus vai falar com Jesus mesmo, vai falar com Ananias, para falar com Saulo, ele diz que Saulo iria sofrer por causa de mim. E Paulo vai dizer isso várias vezes, inclusive em Gálatas, que eu trago no meu corpo as marcas, eu sofri por causa de Jesus. E talvez Tiago entenda isso, como foi mencionado no texto pela Mara, Tiago capítulo 1, versículo 2, por favor, Gabriel, olha o que diz Tiago 1, 2, Tiago capítulo 1, versículo 2, o texto que a Mara nos orientou aqui. Meus irmãos, sintam-se felizes, o texto ali é, tende por grande alegria, não é felicidade, o original é alegria, quando vocês passarem por todo tipo de aflição. O que eu quero que você entenda é que o contentamento faz eu e você perceber que aquilo que a gente está vivendo, quer seja coisas boas ou ruins, fazem parte da cristificação de Deus na minha vida e na sua vida. É Jesus sendo gerado. É Ele mexendo na cabeça do Isaías deixar de ser Isaías para começar a ser mais Jesus. É a cabeça do irmão, cabeça da irmã, é mexendo na gente. E muitas vezes é só forjando a partir das circunstâncias difíceis que a gente cede, que deixa Deus agir. Já ouviu aquela frase que infelizmente muita gente gosta dela, mas deveria reprimi-la? Quem não vai por amor, vai pela dor. Não, quem não vai por amor é porque não sabe ouvir. Por não saber ouvir e ser orgulhoso demais, a única coisa que te sobra para aprender é dor. Então, não vai por amor, a dor não é opção de Deus. É decisão de você ser surdo e orgulhoso. Porque ele foi ensinado. E a gente não aprende. Mas Paulo fala isso em Romanos 8. Último texto para a gente guardar.
e a gente encerrar cantando uma linda canção. Romanos 8, versículo 28, por favor, Gabriel. Olha o que diz esse texto, queridos. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas, tudo faz parte, para o bem daqueles que amam a Deus, a mim e a você. Daqueles que Ele chamou segundo o seu propósito, ou o acordo que Ele tem plano para mim e para você. Mas ao versículo 29, a cristificação. Por favor, Gabriel, 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de que? A fim de que se tornarem parecidos com seu Filho. Cristificação. Ele vai fazer com que o culto, a palavra, todos os instantes, as circunstâncias da vida, a doença, qualquer coisa que você vai viver, é para produzir em você um Cristo, que cada vez mais parecido, eu e você com Ele, do que eu e você com a gente mesmo. E Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus, querido, a gente precisa entender que essa cristificação, Deus se fazendo em nós Cristo, é algo que muitas vezes Ele vai usar os problemas e as dificuldades, e o contentamento faz a gente aprender. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, eu quero te desafiar. 3 desafios. Primeiro, todos viverão melhores se o contentamento for uma realidade na sua vida. Todos. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, a sua igreja. Segunda verdade para você pensar. Você tem medo da morte? Sua ou de alguém? O jeito que você lida com a morte está estreitamente ligado ao jeito que você lida com contentamento. Porque nada mais, o sentimento mais forte que a morte produz em nós é perder aquilo que nós tínhamos. E contentamento faz a gente saber que nada do que nós tínhamos era nosso. Tudo é dele. Terceira verdade para a gente fechar. O contente vive na terra com propósito. O descontente vive na terra por interesse. O contente vive na terra, mas ama o céu. O descontente, o avarento, o insatisfeito, vive na terra com medo de que um dia Deus leve ele para o céu. Quem somos nós? Sabe aquela brincadeira que às vezes a gente ouve? Quando o pessoal diz assim: quer encontrar o Pai? Eu quero. Posso orar por você para Deus te levar hoje? Não quero. Tanto assim não. Quero, mas não quero. Quero, mas não quero. Quem nós somos nessa jornada? Se você puder ficar em pé, nós vamos encerrar cantando essa linda canção.